esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, vivemos a alegria do tempo da ressurreição do Senhor. Vivemos o tempo da alegria deste Senhor que renova e faz nova todas as coisas. Deste Senhor que renova o céu e a terra. Deste Senhor que é capaz de renovar o nosso coração, que é capaz também de renovar a nossa inteligência, os nossos sentimentos. Não podemos esquecer jamais que o Senhor faz nova todas as coisas.
E esta é a alegria que Paulo nos traz neste terceiro domingo da Páscoa. No período da Páscoa, nós vamos, os primeiros 4 domingos, ouvindo os evangelhos da ressurreição do Senhor, relendo o que os evangelistas falam do Senhor Jesus após a sua ressurreição. São capítulos até muito curtos e rápidos. Se você imaginar que o Evangelho de João vem até a altura do capítulo 18 e depois somente vai até o capítulo 21, ou seja, fica ali no máximo 3 capítulos para contar toda a graça da ressurreição. Lucas, igualmente, vem até a altura do capítulo 22 e depois nós vamos ver a ressurreição de Jesus aí, capítulo 23, 24, e rapidamente, já logo, se esgota os capítulos do Evangelista, a qual fala da ressurreição de Jesus. Mas por que capítulos tão breves? Porque o ressuscitado é para sempre, é eternamente. Não conseguiríamos colocar todas as obras de Cristo ressuscitado em pequenos livros, em pequenas obras. Hoje vivemos no mundo da informática, precisaria de muitos HDs externos para registrar as obras de Cristo ressuscitado. Por que eu digo isso? Porque Cristo ressuscitado continua a sua ação renovadora até os dias de hoje. Ele não parou. Ele não parou de realizar as obras da ressurreição. Ele não parou de encaminhar nossos corações para o céu, para o Pai. E é tão bonito ouvirmos esse texto do Evangelho de Emaús, porque é um texto, para mim, na minha opinião, um dos mais completos quando se fala de Jesus ressuscitado. Neste texto, nós poderíamos buscar tantas vertentes de meditação, de reflexão e de pregação. Poderíamos falar deste texto como sendo uma grande missa realizada por Jesus, porque Jesus fala das Escrituras e Jesus parte o pão. Aquilo que nós fazemos em toda a Eucaristia. Ouvimos a palavra de Deus e saímos da mesa da palavra e vamos para a mesa da Eucaristia, partir o pão. Este texto poderíamos também fazer uma longa palestra, um longo encontro para casais. Nós vamos descobrir, na particularidade deste texto, que fala o nome de uma única pessoa, Cleofas. Quem era Cleofas? Cleofas era casado com Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus. No capítulo de João, a qual Jesus está na cruz, diz o seguinte: estava aos pés da cruz o discípulo, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Cleofas, irmã de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, este Cleofas era parente de Jesus. Por esse evangelho nós podemos falar da relação familiar, da família que encontrou Jesus, da família de Jesus. Tantos e tantos viés nós poderíamos alcançar com este texto. Porém, eu gostaria de ficar com uma pequena parte dele, que vai nos fazer reler todo o texto novamente, mas eu gostaria que neste terceiro domingo, pelas situações sociais e humanas que nós estamos vivendo, eu gostaria que nós guardássemos um versículo que me é muito forte na minha vida e na minha caminhada vocacional. E não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho. Até que ponto a palavra de Deus toca e faz arder nosso coração? Como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? Nós, em outros momentos, estaríamos este domingo com a igreja repleta, cheia, estaríamos aqui ouvindo a palavra, estaríamos aqui participando da vida da comunidade, estaríamos aqui participando de tantas atividades, promovendo bingos, promovendo almoços, promovendo tantas coisas bonitas e interessantes e que faz parte da nossa vida social cristã. Mas neste tempo o Senhor nos tem convidado ao profundo silêncio e uma profunda relação com a sua palavra. Que lugar tem a palavra de Deus
na nossa caminhada de fé. E a escuta da palavra de Deus é muito importante, porque se nós não ouvirmos bem, nós não saberemos a quem obedecer. Se nós não escutarmos direito, não abrir bem os nossos ouvidos, nós não vamos saber a quem obedecer. E se não sabemos a quem nós obedecemos, a quem obedecer, podemos andar pelo caminho como andou os discípulos de Emaús, sem reconhecer o ressuscitado, sem reconhecer Jesus. E eles sabiam tanto de Jesus, eles sabiam que ele deveria sofrer, eles sabiam que tudo aquilo que estava escrito deveria acontecer. Eles sabiam também que as mulheres tinham ido no túmulo e encontraram lá o túmulo vazio. Eles sabiam que Simão Pedro foi ao túmulo e encontrou o túmulo igual as mulheres tinham dito. Mas por que não reconheciam Jesus? Porque nós só podemos reconhecer o Senhor a partir do momento em que essa nossa intimidade com a palavra dele nos revela o Cristo, Senhor da vida. Não é de forma à toa, não é de uma forma como se fosse uma coincidência, que o Evangelho de João começa dizendo: e no princípio era a palavra. No princípio era a palavra, e essa palavra se fez carne, e agora sim habitou no meio de nós. Se nós não reconhecemos Jesus que nos fala através da Bíblia, através da palavra, dificilmente nós vamos conseguir reconhecer Jesus a partir do pão. Se nós não conseguimos deixar a palavra de Jesus nos tocar, vai ficar difícil acreditarmos no pão, na Eucaristia. Por isso que na missa, primeiro nós temos que ser tocados pela palavra de Jesus, para depois completarmos este toque de carinho do Senhor com a Eucaristia. Vamos, nestes dias, estar mais atentos, despertar mais os nossos ouvidos à escuta desta palavra de Deus. E é tão bonito, quando a palavra de Deus nos atinge, nós superamos os medos e criamos coragem da onde nós não imaginamos. Quando a palavra de Deus nos atinge realmente, nós superamos as dificuldades que antes para nós era impossível de ser superado. E gostaria de citar para vocês, para acabar esta reflexão deste domingo, dois personagens importantes. Pedro, que no dia de Pentecostes, na primeira leitura que hoje nós ouvimos, toma a palavra e faz um grande ensinamento. E se vocês continuarem lendo os Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, 4, vocês vão ver Pedro enfrentar os sumos sacerdotes. Vocês vão ouvir Pedro que enfrenta aqueles que querem calar e diz: você é proibido pregar, e Pedro vai lá e continua falando de Jesus ressuscitado. E quero recordar a vocês algo tão importante: nem parece o mesmo Pedro de antes da ressurreição de Jesus. Pedro, que tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado que prendia Jesus. Pedro, que disse a Jesus que isso não te aconteça, que você não morra, e Jesus diz: sai daqui, pedra de Satanás, por acaso eu não farei a vontade do meu Pai, aquilo que meu Pai falou? Pedro, que negou Jesus durante a sua condenação à morte, durante o seu julgamento, Pedro não foi capaz de ficar do lado de Jesus, mas depois de ouvir o ressuscitado, uma grande força enche a vida deste homem e o faz dele grande testemunho. Para dizer a nós o quão é importante ouvir o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. O quanto nós podemos crescer e testemunhar Cristo ressuscitado através da sua palavra. Depois, citar também este discípulo Cleofas. Não podemos esquecer que nós hoje somos como este discípulo, que deu a oportunidade para que aquele que é a palavra feito carne, tomar o primeiro lugar na mesa da sua casa. Cleofas,
ao levar Jesus para casa, ele diz uma frase: fica conosco, Senhor, pois é tarde, a noite é perigosa, não fique andando por aí. É perigoso andar à noite, você não sabe o que pode encontrar pelo caminho. E quando Jesus entra na casa do discípulo, Jesus toma uma atitude a qual eu tenho que permitir que alguém faça. Jesus toma o pão. Quando alguém chega na sua casa, geralmente é você o dono da casa que serve. Para uma pessoa chegar na sua casa, abrir sua geladeira, pegar uma garrafa d'água, tem que ter muita intimidade. Como é que Jesus entra na casa do discípulo Cleofas e se enche de tamanha intimidade e toma o pão? Jesus só faz isso porque Cleofas permite, dá permissão a Jesus. A permissão que eu e você somos convidados a dar neste final de semana. A permitir que Jesus adentre em nossas casas e tome o primeiro lugar, tome toda a intimidade possível na nossa casa, para que assim, como Cleofas se encheu de coragem, eu e você também nos enchamos de coragem. Cleofas saiu correndo, e aquele caminho que ele demorou quase que um dia para chegar a Emaús, aquele caminho a qual ele começou ao entardecer e foi a pé a noite adentro, ele fez em poucos segundos de volta para avisar os discípulos que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Quando nós deixamos a palavra de Deus arder em nosso coração, nós fazemos as coisas de forma rápida, correta, porque é a palavra do Senhor quem está nos dirigindo. Vamos juntos neste domingo deixar com que esta palavra nos dirija sempre para o caminho de Cristo Jesus como aquele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Deixa a palavra do Senhor ir à frente. Antes de qualquer atividade nesta semana, comece com um versículo da palavra do Senhor. Comece antes de qualquer coisa que você for fazer. Deixa primeiro um versículo da palavra do Senhor arder no seu coração, para que você possa realizar com excelência tudo aquilo a qual o Senhor lhe confiar. Assim seja.